Vocês com certeza já conhecem o Kim Jong-un, aquele ditador da Coreia do Norte, tá ligado? Então, deixa eu apresentar pra vocês o irmão mais velho dele, Kim Jong-nam. E o Kim Jong-nam tinha um problema, porque se liga, diferente do irmão dele que governa a Coreia do Norte com um punho de aço, o Kim Jong-nam optou por outro estilo de vida. Um estilo de vida onde ele pudesse curtir festas, pegar modelos, comprar coisas caras. E por conta dessa escolha, o mano acabou indo de arraça. Deixa eu te dar um pouco de contexto. Tanto o Kim Jong-nam quanto o Kim Jong-un eram filhos desse cara aqui, o Kim Jong-il. Eu vou chamar ele só de Nam a partir de agora. O Nam, ele foi o primeiro filho do Kim Jong-il. E isso fez ele virar o herdeiro mais óbvio do império do pai. Ele cresceu numa mansão com centenas de serviçais, com mais de 500 guardas e tudo que você pudesse imaginar na vida. E mesmo depois do pai dele casar de novo e ter outros filhos, ele ainda era o sucessor na linha. Só que nosso amigo Kim Jong-il cometeu um grave erro. Ele mandou nosso parceiro Nam pra estudar na Suécia, na Europa. E aí já sabe, meu irmão. O nosso parceiro Nam descobriu que é bom na vida. E quando ele voltou pra Coreia, ele entrou em depressão, tá ligado? Por, tipo, tudo que ele viu no mundo exterior que não tinha lá. Não tô falando só de coisas pra consumir, mas eu tô falando, tipo, da liberdade que existia lá. Só que o mano não teve escolha. Ele teve que virar general do exército, ele teve que entrar pro partido político do pai e, mano, se preparar pra reger o país. E só pra vocês terem ideia, lá na Coreia do Norte é normal, tipo assim, tratarem os líderes supremos como se eles fossem Deus. Eu não tô nem de sacanagem. Deus mesmo. Eles fazem notícias, tipo, no jornal, no noticiário, falando que, tipo, mano, eles têm superpoderes, como, por exemplo, não precisa se alimentar. Ou então que o líder supremo apagou seu primeiro homem com 1 ano de idade com uma mão só. Enquanto tá saindo esse tipo de notícia sobre o Nam na TV, ele tá só pensando: cê é louco, maluco, eu não tô afim de ficar tacando bomba na galera não, truta, tô mó de boa. Tudo que o Nam queria era voltar pra Europa e curtir a vida, meu irmão, viajar o mundo, conhecer as coisas. E nessa vontade, em 2001, ele pega um passaporte falso e tenta atravessar pro Japão. Obviamente, ele foi pego e, segundo ele, maluco, na moral, eu só tava afim de ir na Disney do Japão, tá ligado? Obviamente o pai dele e a família levaram isso como uma grande vergonha, porque como que um membro da família real tenta fugir do país e justamente pros países que são considerados inimigos da Coreia do Norte. Junta isso com a brisa do passaporte falso pra piorar tudo mais um pouco, e então nós temos o Nam sendo exilado da Coreia do Norte. E, vixe, o Nam não tava nem aí, meu irmão, ele demorou a se ir embora, porra. Mesmo porque o pai dele ia dar um apoio dando uma mesada pra ele. Nenhuma grande fortuna, mas o suficiente pra poder viver. Só que tenta entender uma brisa, o Nam foi mimado a vida inteira, ele se acostumou com uma vida de luxo, meu irmão, ele não ia se contentar com menos. Então ele pensa, cara, qual seria que é a forma mais rápida de eu ganhar dinheiro? Então ele fica exilado em Macau, na China, e começa a pensar num plano. Antes mesmo dele conseguir pensar, a CIA bate na porta dele e fala: senhor Nam? Ele: sou eu, sim senhor. A CIA vira pra ele e fala: meu irmão, o que você acha de ganhar uma fortuna e caguetar tudo que acontece na Coreia? Ele nem pensou 2 vezes, só topou o trato e se embora. Durante 10 anos, o Nam foi um dos informantes mais importantes na história da CIA em relação à Coreia do Norte. Ele ganhou fortunas, fez farras infinitas, vivia em festa, vivia em rolê curtindo. Só que quando Kim Jong-il morreu e quando seu filho sorridente Kim Jong-un assumiu sua posição, a vida do Nam estava em risco. Assim que ele assumiu o poder, uma das primeiras ordens que ele deu foi assassinar o irmão dele de qualquer jeito possível. Mesmo porque ele já tinha colocado alguns espiões para vigiar o irmão dele e eles já tinham descoberto que ele estava caguetando eles pra CIA. A primeira tentativa de assassinato foi na China, que mandaram um cara tentar atropelar ele quando ele estivesse voltando do aeroporto. O Nam perdeu o voo por algum motivo e a parada não deu certo, só que a partir desse momento, chegou nos ouvidos do Nam que o irmão dele queria pagar ele. A partir daí, você nunca mais viu Kim Jong-nam em nenhuma festa. O maluco ficou completamente paranoico e com muita razão. Em 2013, ele chegou a mandar uma carta pro seu irmão implorando para poupar a vida dele. Infelizmente, ele nunca recebeu uma resposta. Então, em 2017, completamente paranoico com todas essas ideias, ele resolveu se reassegurar que a CIA estava do lado dele e também pediu um dinheirinho extra que ele estava ficando sem. Então lá vai ele pra Malásia trombar os caras, só que o que ele não sabe é que os espiões norte-coreanos estão sabendo de cada passo que ele estava dando e estavam vigiando tudo. Só que tem um pequeno problema. O Kim Jong-un sabia que ele não poderia simplesmente apagar o irmão dele em território internacional, tá ligado? Isso é tipo um crime forte. Então ele procurou uma outra forma de fazer isso sem ser culpado. Se liga. Conheça a City Aisia. A City era uma acompanhante no Hotel 0 Estrelas e a vida era extremamente difícil. E conheçam também Dong Chin Hong, que foi recrutada no Vietnã trampando num bar e vivendo na extrema miséria. Eles chegaram para as duas e falaram o seguinte: mano, a gente trabalha num show de pegadinha japonês e a gente queria contratar vocês duas para fazerem pegadinhas para esse programa. A gente tá pagando $100 por episódio. E obviamente as duas nem tiveram que pensar muito, elas só toparam. Mano, durante um mês elas fizeram várias pegadinhas com essa galera, ganharam uma nota e a pegadinha era sempre a
mesma, mano. Passar óleo de bebê na mão, ou algum tipo de creme, esfregar na cara de uma pessoa, pedir desculpas e sair correndo. E obviamente os caras não podiam chegar na loja e só falar: ô, vocês não querem apagar o irmão do ditador norte-coreano? E tava tudo bom, mano. As minas estavam ganhando dinheiro, a galera ficava um pouco irritada com as pegadinhas, mas tá tudo certo, faz parte do programa. E é aqui que o bagulho fica sinistro, porque um certo dia os produtores chamam as duas pra fazer um episódio no aeroporto da Malásia. E quem que tava lá no aeroporto? Ele mesmo, Kim Jong-nam. Ele não tinha a menor ideia de que dezenas de espiões norte-coreanos estavam espiando ele dentro do hotel dele, no aeroporto, o caminho inteiro. Os espiões viram o Nam conversando com os agentes da CIA, viram ele saindo com uma bolsa com 120 mil dólares dentro, e eles sabiam exatamente que dia que ele ia sair da Malásia, dia 13 de fevereiro de 2017. Assim que o Nam entrou no aeroporto, o produtor apontou pra ele e falou: lá, gurias, é ele. Só que hoje a pegadinha ia ser um pouco diferente. Primeiro uma mina ia chegar com um tipo de creme, passar na cara e sair correndo, e depois a outra ia passar outro tipo de creme, pedir desculpas e sair correndo. E os produtores fizeram questão de virar para elas e falar: mano, esse cara tem jeito de ser rico, então acho que ele vai ficar muito bravo. Então assim que você fizer o negócio, só corre. Vocês têm que ser muito rápidas. Inclusive elas foram instruídas a lavarem as mãos depois do bagulho. Na mesma hora que aconteceu, o Nam entrou em absoluto choque. Ele já sabia exatamente o que estava acontecendo. Então ele foi atrás da galera do aeroporto, tipo dos funcionários. Só que ninguém deu nada, mesmo porque ninguém sabia quem ele era. Levaram ele pra clínica pra ver se ele conseguia ser atendido, tentaram ligar pra uma ambulância. Ele tava gritando de dor já. No momento que ele tá na clínica, dá pra ver um dos espiões norte-coreanos passando por lá e verificando se ele já tava doente, se o bagulho já tava agindo. Em menos de 20 minutos, o Kim Jong-nam morreu. E a grande maioria dos espiões que estavam lá já entraram no avião e meteram o pé. Pra vocês terem ideia, no nível da operação, foi um plano perfeito, mano. Tinha vários campanas em vários lugares diferentes. Tinha um químico contra a gente, caso alguém se infectasse sem querer. Tinha um líder de equipe, que é esse cara aqui que tá com o dedão na frente. Também tinha um piloto de fuga pronto pra meter o pé, irmão. Depois descobriram que a morte do Nam foi causada por um agente chamado VX. VX é tipo um gás de nervos que basicamente faz o seu sistema entrar em colapso. Essa parada é considerada uma arma química. E o motivo de ter que passar os dois olhos é que a gente só entrava em ação quando os dois olhos se misturassem. Então, tipo assim, tinha que ser 1 e 2, senão não ia dar certo. E o grande problema é que o plano dos Coreia deu super certo, mano. A polícia viu as filmagens e falou: mano, é óbvio que essas duas foram contratadas pelos caras pra pagar o mano. Elas sabem exatamente o que elas fizeram. As duas foram presas e condenadas a morrer na forca. Vocês ouviram direito, na forca, meu irmão. Depois elas foram inocentadas porque ficou óbvio que elas não tinham ideia do que estava acontecendo. E a polícia conseguiu até pegar o químico e mais alguns espiões norte-coreanos que não tinham conseguido sair da Malásia. Mas você tá achando que os caras foi preso? Pensa de novo, meu irmão. Olha o sorrisinho desse cara. Irmão, Kim Jong-un simplesmente virou para as autoridades da Malásia e falou: papo 10, nós está aqui com várias pessoas, embaixadores, turistas aí do seu país, no nosso. Se vocês não soltarem os nossos parça, nós vamos manter eles aqui de refém. O que vocês acham? Rapidinho o governo da Malásia liberou os caras e não deu nada, meu irmão. Os malucos assassinou um cara em plena luz do dia, em território internacional, e não deu nada. As gurias, obviamente, foram traumatizadas por tudo isso, mas vivem vidas normais hoje em dia.